Tem uma frase que eu vi um dia e eu nunca me esqueci. Na verdade, eu vi essa frase várias vezes, em diversos locais, em diversos contextos diferentes, falada de maneiras diferentes, mas um dia eu ouvi essa frase. E pela situação que eu estava passando no momento, que era um momento de extrema dificuldade, que não vem ao caso falar o que é, me pegou, me fez pensar, lacrou. É uma frase que eu até parei tudo que eu estava fazendo e eu anotei essa frase. Se eu te contar onde eu ouvi essa frase, tu vai rir. Era uma frase ridícula, mas vai fazer sentido ao longo do vídeo. Há uns tempos atrás eu estava assistindo a série House of Cards e o cara disse assim, ó, ele disse bem assim: estar com a água no pescoço é diferente de se afogar. Num contexto em que ele diz assim, pessoas fodas suportam a água no pescoço tranquilamente e não se afogam. E pessoas lixo, elas simplesmente se afogam e elas nem têm tempo de suportar a água no pescoço, porque a água para elas sobe muito rápido, elas se afogam, não sabem nem o que aconteceu. Porém, as pessoas fodas, elas lidam com tranquilidade com esta água no pescoço. Então, se você tem água no pescoço, tá tudo muito tranquilo para ti, com certeza tu é uma pessoa foda. Calma, que se isso te pareceu muito vago, nós vamos conversar mais a fundo sobre esse assunto e vai te parecer muito profundo. Deixa eu ir aqui, estou falando do parque da minha cidade, interior do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, numa manhã de inverno. Vamos conversar sobre esse assunto. Hoje é um dia chuvoso, frio, por isso que eu tô aqui, tá coberto, né? Tá chovendo ali. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto então. Com certeza, tu já ouviu a expressão Deus não dá um fardo maior do que tu pode carregar. Essa frase tem o mesmo significado da frase que eu falei antes. Como eu disse, eu já ouvi elas de milhares de maneiras, né? Deus não dá um fardo maior do que tu pode carregar. Eu gosto de pensar que a vida funciona assim. Porque talvez seja a maneira com que a minha mente e a tua também encontra de achar justificativo para as coisas ruins que acontecem. Uma espécie de merecimento kármico, não o merecimento que nós falamos no outro vídeo. É uma maneira da gente conseguir aceitar, não sei se é justo colocar Deus no meio nessas situações, de que se algo aconteceu comigo é porque eu consigo suportar aquilo. Eu gosto de pensar que a vida funciona assim. Só que essa filosofia ela tem mais adendos, não é tão simples, porque ela faz eu entender que se a vida for leve para as pessoas, significa que eu sou uma pessoa fraca, que só aguenta coisas leves, carregar pesos leves. Se a vida me traz um fardo que é pesado, significa que eu tenho condição de carregar esse fardo pesado. Agora, se eu for fraco e a vida me traz um fardo pesado e eu consigo carregar, significa que eu estou me tornando mais forte. Eu gosto de pensar que as coisas funcionam assim, desse jeito. Nós vamos falar sobre esse assunto em 3 pequenos pontos para ser mais fácil de tu absorver. Primeiro argumento, o fardo existe e ele é 100% pessoal. O que é um fardo? Veja bem, vamos entender o que é um fardo e o que é um fardo pessoal. Isso vai justificar o porquê tu deve parar de se comparar, o porquê comparação não faz nenhum sentido, o porquê que inveja não faz sentido, o porquê que viver a vida dos outros imaginando ser outras pessoas não faz sentido. Veja bem, no vídeo passado eu dei o exemplo de que a tua vida é como se fosse um MMORPG, porém você não nasce com o personagem zerado, você nasce com o personagem com algumas habilidades e alguns pontos muito fracos e você tem que se virar ao longo da vida para upar e subir de nível nesse personagem. A nossa vida é exatamente assim. Eu não tenho como me comparar com uma pessoa
a menos que eu faça uma comparação fria para entender o que aquela pessoa fez para chegar até lá, num objetivo que eu também quero, que é uma comparação quase que didática, com um propósito muito claro e muito frio, se não for isso, eu não tenho porquê e nem como me comparar. As pessoas, vocês têm que entender uma coisa, que as pessoas têm pontos de sofrimento que a gente sequer consegue entender, que não é só aquilo que a gente consegue observar de fora. Exemplo, tu olha uma pessoa rica na internet, uma pessoa aparentemente bem-sucedida, com uma vida ok, e tu pensa que aquela vida é a vida dos sonhos, tu coloca a tua vida, teu propósito, tua intenção para conquistar aquela vida igual daquela pessoa, do jeito que aquela pessoa é ou faz as coisas. Aí tu se compara porque aquela pessoa tem a condição de comprar um carro, ela tem a condição de pagar as coisas à vista, de fazer um Pix de 30 mil reais, ela tem condição que você não tem e provavelmente vai demorar anos para ter e talvez nunca tenha. E aí tu se sente um belo de um lixo por ter uma vida assim. Só que talvez aquela pessoa esteja passando por um problema pessoal que você não tem. Talvez aquele cara foi traído pela namorada, pela esposa. Talvez por ser um cara rico e bem-sucedido, atraia mulheres interesseiras e se sente completamente vazio com isso. A gente está cansado de ver pessoas famosas assim. Talvez aquela pessoa passe por uma doença que não tenha cura. Ou algum familiar dessa pessoa faleceu, sofreu um acidente, morreu, luto, depressão, coisas difíceis que todo ser humano passa. Isso é um fardo, e é um fardo pessoal. E são coisas que, cara, tu controla muito pouco disso. Tu pode controlar alguma coisa. Por exemplo, uma doença, se usa remédio, mas tu controla muito pouco. Cada um tem seu fardo. Então, eu posso dizer, a vida funciona assim, porque isso é um tanto quanto espiritual e tem um pouco de fé envolvido. Mas te digo, eu gosto de pensar que as coisas são assim. Sabe, eu gosto de pensar que é assim que o algoritmo da vida funciona, porque se não for desse jeito, como é que é então? É o jeito mais fácil de eu poder equilibrar e ter clareza sobre as coisas. Aí tu passa então, a partir de agora, a imaginar que as coisas não são aleatórias. As coisas não acontecem de maneira aleatória. Se tu tem um mínimo de fé, não precisa nem ser o cara da igreja não, mas um mínimo de fé que existe uma entidade que é uma inteligência universal que faz a gestão de tudo, as coisas não são aleatórias e as coisas que são jogadas na tua vida fazem parte de algo maior. Eu, pelo menos, gosto de pensar dessa forma e busco justificativos para isso. Busco entender, busco achar uma forma de processar essa informação. Eu processo da seguinte maneira. Eu penso que as coisas são jogadas no meu campo de batalha, não de forma aleatória, como se fosse um jogo mesmo, e as quests são colocadas para mim conforme o nível em que eu estou. Então, se eu recebo uma quest, uma missão difícil, que eu tenho capacidade de lidar com essa missão difícil, ou eu estou precisando passar por aquilo, das duas uma. Vamos dizer de uma linguagem bem simples, se Deus colocou aquilo no meu caminho, na minha vida, é porque eu tenho condição de lidar. E se eu não tenho, é porque eu preciso, naquele momento, desenvolver condição de lidar com aquilo. Não tem outro jeito. É a única forma de entender de uma maneira mais palatável o sofrimento humano. Segundo argumento, gosto de pensar que se tu chegou nessa etapa da vida do jeito que tá, é porque tu teve condições para sobreviver até aqui. E que as quests colocadas para ti agora não serão mais fáceis. Elas serão mais difíceis. Tá um ventão aqui, eu espero que não atrapalhe o áudio. Imagina que tu foi escolhido para carregar esse fardo. Imagina a seguinte situação, vamos criar uma fantasia aqui na nossa mente que, sei lá, tem uma série de pessoas aleatórias, tipo Round 6, sem identidade alguma, e existe um fardo que alguém precisa carregar. Essa entidade, esse algoritmo divino vai escolher a pessoa que tem condição física, mental, espiritual para carregar esse fardo. E o escolhido foi você. Portanto, cada fardo, além de você se sentir lisonjeado por poder carregar, pesado, né? Que vai ser pesado,
vai te tornar mais forte. Não existe um fardo sequer na vida que apareça na tua que não vai te deixar mais forte. Então, a missão foi dada para você, se sinta lisonjeado ao receber essa missão. E se for parar para pensar, isso aqui é quase que uma mentalidade de exército e de militar, né? Onde você é treinado para entender que cada missão dada para você deve ser executada com honra e você deve se sentir lisonjeado por receber essa missão. É uma mentalidade militar, um treinamento militar tem isso. E cara, entenda, eu não tô te impondo uma verdade, te dizendo, cara, o mundo funciona assim, espiritualmente funciona assim, não, eu tô te dizendo que todo mundo passa por sofrimentos pesados na vida e a nossa mente cria alternativas de como lidar com isso para poder buscar a lógica por trás das coisas. E a minha mente cria isso. Então eu te digo, eu gosto de pensar que as coisas funcionam assim. Isso pode te servir para como tu lida melhor com os teus sofrimentos. Então, vou frisar ao longo do vídeo que eu gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar também, né? Estou no meu segundo argumento, de que fugir da missão não faz com que ela deixe de existir. Fugir da dor não faz com que ela deixe de existir. Ela somente se adia, e quanto mais eu adio ela, mais ela fica mais pesada, ou ela pesa para pessoas que eu amo. Ela começa a pesar para as pessoas que eu amo. Ou seja, se eu estou fugindo da dor de alguma missão que eu tenho que, de algo que eu tenho que resolver, quanto mais eu adio, mais difícil fica. Ou eu estou jogando ela para pessoas que eu amo. Vai cair no colo das pessoas que eu gosto. Meu terceiro argumento é que eu gosto de pensar que um convite para a dor, para a resolução de algo difícil, ou alguma coisa difícil acontecendo na minha vida, é uma convocação divina para se tornar mais forte. É aquela coisa, vamos entrar num assunto bem espiritual agora. Tá acontecendo algo, alguma coisa, tu faz uma oração, conversando com Deus, te pedindo, cara, eu quero alguma coisa, eu quero não sei o que, eu quero ser tal pessoa, eu quero ser desse jeito. Peça e será atendido. Você será atendido, mas não do jeito que tu acha que vai acontecer as coisas. Vai ser atendido de um jeito adverso. Deus vai te jogar adversidades para construir lá na frente aquilo que você quer. Eu penso dessa maneira. E é o único jeito, é a única forma que me faz conseguir ter fé. Por eu ser uma pessoa muito, muito racional, eu tenho uma tendência a ser apático, nihilista e sem fé. Mas graças a Deus eu não sou assim, sou o completo oposto disso, mas tenho uma tendência a ser isso. E portanto, quando eu busco qualquer informação, eu busco sempre me perguntar os porquês. Cara, como que eu vou agora fazer uma oração, uma prece, uma reza, uma conversa com Deus, e Ele vai me dar? Para que Ele vai me dar? Por quê? Que diabos Ele vai me dar? Oh, essa frase ficou bem herege, né? Mas foi sem querer. Por que eu vou receber aquilo? Mas eu acredito que se recebe de uma forma adversa. Exemplo. Estou com dificuldade financeira. Deus, me ajuda a lidar com isso? Faz alguma coisa na minha vida, na vida da minha família, que faça com que eu lide melhor com essas dificuldades financeiras? Como que Deus me ajudaria, na minha opinião? Ele me daria resiliência, tranquilidade, calma, paz no coração para entender o que eu fiz de errado, para entender que aquilo vai ser resolvido no longo prazo, e uma paz no coração para eu não me prejudicar emocionalmente. Ele vai me dar mais problema para que eu resolva, e nessa resolução eu fique mais foda, mais inteligente, mais capaz, e com essa capacidade eu ganhe mais dinheiro e resolva aquela questão inicial, dificuldade financeira. Ele vai me dar uma encruzilhada, uma bifurcação, uma trifurcação de caminho, onde eu vou ficar pensativo, ó, Deus está me colocando aqui numa oportunidade de mudar de rumo da minha vida, mas eu tenho que abdicar daqui, se eu for para lá, e se eu for para cá, eu vou abdicar, entende? Uma encruzilhada, onde eu vou me pegar pensando, ficar confuso, ficar aflito, ansioso, será que eu tenho que fazer isso mesmo? É assim, dessas formas,
adversas, linhas tortas, que o universo vai resolver as coisas que eu quero resolver. Em resumo, gosto de pensar que é uma missão, um desafio, uma quest, que é uma forma de convocação para ser alguém mais forte, mais inteligente e mais resiliente. Isso é muito profundo, é muito mais profundo do que simplesmente chegar e falar aqui para ti: velho, tu não nasceu para morrer pobre, ou tu não nasceu para enriquecer só depois dos 50, vive tua vida ao máximo, aproveita, seja inteligente, não seja um gado do sistema, como eu falei no vídeo passado, que é importante, mas isso aqui é mais, esse entendimento é mais importante. Se fôssemos colocar uma conclusão nesse assunto, eu simplesmente te digo que o que é teu, carrega, tá? Só isso. Tem muito questionamento, o que é teu, dá um jeito, foda-se, se vira, o que é teu, dá um jeito de carregar. E nunca questione por que eu. Num tom de coitadismo, quando tu tá chorando no banheiro, ranho pra tudo que é lado, porque eu, Deus, porque eu. É porque sim. Alguma coisa que tu não entende definiu que seja assim. Cara, obrigado por assistir até aqui. Se tu caiu nesse vídeo hoje, se tu não me conhece ainda, talvez esse vídeo tenha soado como uma loucura total. E para fazer sentido, teria que ter um mínimo de entendimento sobre o que é falado aqui, reflexões diárias, geralmente para homens, mas às vezes servem para todos, numa forja intelectual, numa forja espiritual, numa forja energética. E bom, enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Considere entrar para a nossa cúpula de autodesenvolvimento, onde você tem acesso a conteúdos densos para estudar. Você tem acesso a um grupo de pessoas, inclusive a mim, para trocar ideias. E você tem acesso ao resumo da filosofia toda, que é a filosofia Alpha Life, enviados no seu WhatsApp, caso você não tenha tempo para estudar tudo. Muito em breve você vai ter acesso à inteligência artificial aplicada ao autodesenvolvimento, a tecnologia atual aplicada ao autodesenvolvimento. Cara, pensa só que incrível, filosofia, espiritualidade e tecnologia unido numa coisa só. Apenas disponível para alunos e membros da cúpula aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu te espero lá dentro e eu tenho certeza que tu vai gostar. Nosso lema é transformar energia masculina em poder. Um grande abraço.